Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos. Este é o nosso devocional, um momento de comunhão com Deus, com a sua palavra e com você que nos acompanha através das redes sociais. Vamos, nesse momento, orar e rogar as bênçãos do Senhor para a nossa comunhão. Oremos. Querido Pai Celestial, te damos graça por nos dar a oportunidade de, nesse momento, estarmos juntos, estudando, meditando na sua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para compreender a tua verdade, a tua palavra. Não só queremos compreendê-la, Senhor, mas pedimos que o Senhor haja nas nossas vidas, nos transformando, nos libertando, nos fazendo ser aquilo que é o desejo do Senhor. Ó Pai, pedimos estas bênçãos com gratidão e com fé, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, e hoje vamos meditar sobre o tema A Verdade sobre o Evangelho. Vamos ler Mateus capítulo 10, verso de número 37. Mateus capítulo 10, verso de número 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. A visão que muitas pessoas têm sobre o Evangelho é a visão de um cristianismo light, um cristianismo tipo paz e amor, um cristianismo onde não vamos ter mais problemas, privações, enfermidades. Um cristianismo, sobretudo, sem responsabilidades. Muitos direitos, poucas obrigações. Porém, isso não é verdade. Não é o que a Bíblia diz, não é o que Jesus Cristo ensinou, nem mesmo o que ele profetizou. O objetivo principal e maior do cristianismo é que sejamos restaurados no propósito da nossa criação, vivermos para a glória de Deus, ou sermos pessoas que glorificam o Senhor através do viver. É viver de uma forma que Deus seja glorificado na nossa vida e através da nossa vida. E isso não é fácil. É contrário à nossa natureza, é contrário ao mundo, exige dedicação, renúncia e comprometimento. No contexto do trecho bíblico que lemos, Jesus estava enviando os seus discípulos a anunciar o Evangelho de cidade em cidade. No conteúdo do Evangelho havia uma mensagem de amor, havia uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de salvação. Porém, para alguns, ao invés de estimular o amor, provocaria o ódio. Ao invés de trazer reconciliação, divisão. Ao invés de trazer salvação, promoveria condenação. Jesus disse que havia trazido a espada, não uma espada física para a mortandade, mas uma espada que traria conflito, divisão, ódio e o pior, dentro até mesmo das próprias famílias. O cristianismo envolve uma guerra espiritual. É Deus contra o diabo, é a verdade contra a mentira. E isso fará com que muitas pessoas que amamos nos odeiem. Muitas pessoas que queremos servir nos rejeite. Muitas pessoas que queremos abraçar vão se afastar de nós. Sobretudo por causa daquilo que cremos, por causa daquilo que acreditamos, pela forma que escolhemos viver. A Bíblia declara que há sim uma paz que vem do alto. Há uma gloriosa esperança que nos é comunicada por Deus. Há uma alegria contrária a todo entendimento. Há uma certeza de vida eterna. Paz com Deus é possível. Paz de Deus é igualmente possível.
porém paz com os homens nem sempre será possível. Por isso nós lemos lá em Romanos, capítulo 12, e verso de número 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Devemos buscar a paz, não queremos a guerra. Queremos amar as pessoas, servi-las, queremos buscar um ambiente de harmonia, não de conflito, mas às vezes, por causa da verdade, pessoas nos odiarão, perseguirão, maltratarão, falarão calúnias. Quando olhamos para Cristo e o seu sofrimento, podemos sim entender quanto custa abraçarmos a verdade. Qual é o preço de vivermos a partir de valores? Não só Jesus Cristo, mas cada um dos apóstolos sofreu igual sorte. Amados por Deus, queridos de Deus, mas odiado pelos homens. Viver para a glória de Deus envolve um relacionamento com a verdade. Envolve viver para a glória dele. João capítulo 8, versículo 32 nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vivemos com o objetivo de glorificar o Senhor. Nós reconhecemos os seus ensinos, seus preceitos, como verdades eternas. Nós cremos que a verdadeira paz e a verdadeira felicidade está em vivermos a vontade do Senhor. Olhamos para o mundo à nossa volta e percebemos o custo, o preço do pecado. Não há felicidade sem Deus. Não há felicidade fora da vontade de Deus. E por isso, decidimos viver em prol desses objetivos, desses valores, mas o amor de Deus é derramado em nossos corações e queremos que os outros, nossos amigos, parentes, os da nossa casa, estejam aonde nós vamos estar, no céu. E por isso lhes exortamos acerca dessa verdade, para que possam se salvar também. Mas eles preferem amar mais o mundo do que a Deus. Eles preferem amar mais a mentira do que a verdade. E por isso nos tornamos pessoas que incomodam. E quando a luz resplandece nas trevas, as trevas se revoltam. Nós cremos numa verdade que é revelada através dos preceitos divinos e que através dela nos reconcilia com Deus. João capítulo 15, versículo 14 diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Há um momento na nossa vida que teremos que escolher se queremos ser amigos de Deus ou amigos do mundo. Se queremos abraçar a verdade ou rejeitá-la e abraçar as mentiras. Se queremos viver para a vida eterna ao lado de Deus ou se preferimos viver uma eternidade longe de Deus no inferno. Nosso primeiro desafio com respeito ao Evangelho é crer na verdade. Diante do mundo que apregoa tantas verdades, de corações em conflito com tantos pensamentos, em um ambiente inóspito para a verdade, realmente é muito difícil crer. Vai exigir fé. Vai exigir o poder do Espírito Santo atuando nos nossos corações. Vai ser necessária uma exposição bíblica para que a palavra de Deus seja reconhecida não só como uma verdade, mas como uma única verdade. Isso é um grande desafio, porém, se você quiser servir a Cristo, esta é a condição. João capítulo 6, versículos 66 a 69 nos diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. A verdade do Evangelho precisa ser abraçada,
precisa ser reconhecida. Precisamos crer e reconhecer que aquilo que a Bíblia diz sobre comunhão com Deus é uma verdade que temos que aplicar às nossas vidas. Não existe cristianismo que não seja um cristianismo identificado com as verdades de Deus. Não existe o seu cristianismo. Não existe o cristianismo do país X ou Y. Existe somente um. Aquele revelado por Deus. Aquele revelado por Jesus Cristo. Se queremos seguir a Cristo, temos que crer e viver a verdade que Cristo prega, que Cristo ensina. O segundo desafio, se o primeiro é crer, o segundo é igualmente desafiador, é viver a verdade. Se crer envolve um grande desafio, viver o que se crê é igualmente desafiador. Pensar de forma correta deve nos levar a viver de forma correta. A verdade nem sempre vai afagar o nosso ego. O ambiente no mundo não é favorável, mas esta é a condição para seguirmos a Cristo e fazermos a sua vontade. Em Lucas, capítulo 14, versos 25 a 33, nós lemos assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto alicerces, e não a podemos acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Há uma verdade que precisamos crer, e há uma verdade que precisamos praticar. E devemos estar conscientes disso. O texto sugere isso, devemos mensurar as implicações que tem o Evangelho. O Evangelho não é só de direitos e privilégios, o Evangelho é de responsabilidades. O Evangelho não é só de galardões, de recompensas, é também de cruz, de espinhos. O problema é, estamos dispostos a pagar o preço. Não o preço para conquistar a salvação, mas para viver a salvação conquistada. O terceiro desafio: o primeiro, crer na verdade. O segundo, viver a verdade. O terceiro é pregar a verdade. Tendemos a ser politicamente corretos, não queremos desagradar as pessoas, não queremos tê-las como nossas inimigas. Nós estamos dispostos a abrir mão de amizades, emprego, conveniência social, principalmente com os nossos familiares? Às vezes, o preço é caro. O preço de negarmos a nós mesmos e abandonarmos tudo que é contrário a Deus e a sua vontade. Não podemos escolher agradar as pessoas se queremos agradar a Deus. Não podemos escolher ter compromissos com pessoas e com o pecado que elas praticam se nós queremos agradar a Deus. É o que Ele manda, é o que Ele quer, é o que Ele ordena. Filipenses capítulo 1, versículo 29 nos diz: porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo ainda diz em Gálatas 6,17: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Há uma guerra espiritual, onde o inimigo de nossas almas se opõe
se opõe a nós e a tudo aquilo que se relaciona com Deus. E ele não tem escrúpulos, vai usar pessoas que amamos, pessoas que queremos o bem, e elas se levantarão contra nós e procurarão nos destruir. Pregar a verdade é um ato que revela um verdadeiro amor, um verdadeiro comprometimento com a verdade de Cristo. Judas, versículos 3 e 4, diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas estava dizendo que a salvação estava comprometida porque a verdade estava sendo esquecida. Só há salvação no ambiente de verdade. E se amamos as pessoas que estão à nossa volta e queremos vê-las no céu, temos que anunciá-las a verdade, mesmo que elas nos odeiem. Porque estamos levando uma mensagem de esperança. Estamos dando a elas uma oportunidade que nos foi dada. Nós somos salvos porque um dia ouvimos a verdade. Houve alguém que pregou a verdade, não temeu o que pensávamos ao ouvir, mas falou o que Deus ordenou que falassem. Não queremos que as pessoas gostem de nós, queremos que as pessoas amem a Deus. Não queremos que as pessoas nos amem, queremos que as pessoas se relacionem com Deus. O verdadeiro amor apoia, consola, anima, mas também confronta, exorta, admoesta, repreende. Tiago, capítulo 4, verso 4 diz: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Temos que escolher um lado. Conhecer a verdade, praticar a verdade e pregar a verdade. Viver a verdade vai tirar-nos da zona de conforto. A sociedade do tudo pode se difere do pode o que é certo. E tudo isso por quê? Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz: Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Estamos interessados na vida eterna, numa comunhão real com Deus, no testemunho fiel do nosso amor e comprometimento com Ele. Não se iluda, Mateus 7,13 é uma verdade. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Esta é a verdade do Evangelho, que não veio afagar-nos, mas veio mostrar o caminho, a direção. E se nós queremos salvação, este é o caminho. É estreito, é espinhoso, sim, mas é o caminho para a vida eterna. Que nesta manhã o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração e te leve a compreender o que Deus espera e quer da sua vida. Vamos orar. Deus, obrigado por sua palavra e que ela possa penetrar nos nossos corações nessa manhã e nos fazer entender a sua verdade. Queremos viver não no engano, não na mentira, mas queremos viver por aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Ó Pai, abre os nossos ouvidos, os nossos corações, os nossos olhos, para enxergarmos. Nos liberte do engano, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, que bom estar com você aqui, que bom a palavra de Deus, que bom quando ela fala conosco, amém? E se a palavra de Deus tem sido uma bênção para você, dê um seu joia. Se ela pode ser uma bênção para outros, compartilhe, faça chegar a outros ouvidos que também precisam saber da verdade. Obrigado você que já faz parte aqui do nosso canal do YouTube. Se não faz, se junte a nós. E você que já faz,
divulgue, compartilhe, faça com que outras pessoas conheçam a palavra de Deus. Amém? Que bom foi ter você aqui conosco. Amanhã estará de volta o nosso querido pastor Alexandre, trazendo uma mensagem de esperança e de fé para todos nós. Que Deus nos dê um bom dia, e certamente será se o vivermos na presença do Senhor. Forte abraço para todos vocês e até a próxima oportunidade.